Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia, sábado 30 de junho, tá aí mais um mês terminando. Começando as férias da criançada, o programa hoje tem entrevista com a psicóloga para você, papai e mamãe, que está assistindo o nosso programa e que não sabe o que é que vai fazer para que seu filho aproveite aí essas férias do meio do ano, né? No programa de hoje, a gente vai conversar também com o hematologista James Maciel. Vamos falar sobre transplante de medula óssea, esclarecer, né, sobre a importância da doação de medula e também explicar como é que é feito todo esse processo e a importância desse transplante que ajuda a salvar muitas vidas. E você não pode perder também uma entrevista com a ginecologista e obstetra Karina Cavalcante. A gente vai falar sobre o parto humanizado. Se você tem dúvidas, fica ligadinho no Viver Bem de hoje, que você não pode perder essa entrevista. É isso, esses são os destaques do nosso programa. Estou muito feliz de lhe encontrar aqui mais uma vez, mais uma manhã aí com o coração aberto para aprender mais e a viver bem. E vamos começar o programa hoje falando sobre transplante de medula óssea. Eu estou recebendo o Dr. James Maciel, hematologista, que faz parte da equipe do Hospital Rio Grande, que é o único cadastrado pelo SUS aqui no nosso estado para a realização desse tipo de transplante e agora vai retomar o transplante de medula em crianças e a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Bom dia, Dr. James, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Juliana, obrigado. O que é que representa para vocês, né, essa retomada? Porque nesse momento a gente não está realizando aqui no estado esse transplante de medula pediátrico. A gente já está habilitado para começar os transplantes, a gente já tem uma equipe montada para essa finalidade. Participamos recentemente de um treinamento bastante interessante, de forma que a gente deve começar já a próxima semana, ou no mais tardar daqui a 15 dias. Coisa boa. Vamos começar, Dr. James, para quem está em casa entender o que é a medula óssea. A gente fala muito de transplante de medula, mas tem muita gente que não sabe o que é a medula, qual a sua função e por que o transplante salva tantas vidas. A medula óssea, na verdade, é um tecido que fica no interior dos ossos, popularmente chamado de tutano, e que concentra as células tronco ou as células mãe. Essas células, elas se dividem e se diferenciam, amadurecem para formar as diversas células do sangue, inclusive as responsáveis pela imunidade. O transplante de medula é, na verdade, um procedimento em que você tira essas células tronco e as devolve para o paciente, no caso o transplante autólogo, da pessoa para a própria pessoa, ou você doa essas células tronco para uma outra pessoa, no caso o transplante halogênico, de um doador para o receptor. A finalidade do transplante de medula é principalmente permitir que eu faça uma quimioterapia mais potente ou mais intensa para matar ou células da leucemia ou células de tumores, que são as principais indicações do procedimento. Era isso que eu ia perguntar, quais são as indicações para esse transplante? A leucemia é a principal? As leucemias agudas são as principais indicações para o transplante de medula, leucemias agudas mieloides, linfóides, mas existe toda uma variedade de cânceres que também podem ser tratados com o transplante de medula. Desde tumores sólidos, como a gente chama, tumores do sistema nervoso central, os tumores hematológicos, como os linfomas e os mielomas, até algumas doenças imunológicas, doenças da imunidade. Também é importante que a gente comente sobre o transplante em alguns tipos de anemias hereditárias, como na anemia falciforme ou nas talassemias, que podem inclusive curar a doença. Quando a gente fala em doação de medula, né, a gente vê muitas pessoas correndo para encontrar um doador compatível dentro da família. Mas eu vejo também essa campanha de incentivar todo mundo a se cadastrar, que eu, por exemplo, posso doar minha medula para uma pessoa que eu nunca vi na vida, que não está nem aqui no Brasil, por exemplo. Quando você pretende doar a medula, você é inscrita em um registro nacional chamado REREME, que é o Registro de Receptores, Registro de Doadores de Medula Óssea, e as informações de compatibilidade da sua medula são cruzadas com informações de compatibilidade da pessoa que está precisando receber a medula. De forma que, se houver compatibilidade, o programa, o sistema, ele avisa e então você é convocada. Perceba que essa convocação pode ser para um doador próximo a você ou até mesmo para doadores internacionais, já que o nosso sistema ele é conveniado com alguns sistemas também de cadastro de doadores em outros países. O que é necessário para uma pessoa ser doadora de medula óssea? Bom, a princípio é que esteja saudável, que não tenha nenhuma doença crônica impossibilitante,
Os limites de idade são um pouco mais flexíveis do que para a doação de sangue. Então, depende muito da condição clínica do indivíduo, da urgência do paciente que está precisando receber o transplante e da possibilidade de doar. Como é que é para o doador? Dói? O procedimento oferece algum risco para esse doador? Porque estou perguntando porque eu sei que tem gente que está imaginando, nossa, se eu for doar, pode acontecer alguma coisa mais grave comigo? Como é que é esse processo para o doador? É importante esse esclarecimento porque realmente a doação de medula é um pouco mais complexa do que a doação de sangue, em que você vai ao hemocentro, tem uma veia do braço puncionada, seu sangue sai pela máquina e você resolve isso tudo em cerca de minutos. Na doação de medula óssea, você precisa passar por um procedimento ou de coleta da própria medula, em que você tem que ir ao centro cirúrgico, tem que receber uma anestesia para poder sofrer algumas punções, receber algumas punções, talvez seja um nome melhor, e aí a gente coletar diretamente da medula uma quantidade adequada para a doença do receptor. Um outro método que tem se popularizado mais recentemente é a coleta por aférese, que é uma máquina semelhança da hemodiálise. Então o paciente tem o sangue que sai por um acesso, esse sangue passa pela máquina, são retiradas as células tronco e o resto do sangue é devolvido. Só que para esse processo de mobilização, o paciente precisa receber algumas medicações para que essas células tronco saiam da medula e possam ser coletadas. Dizendo assim, entende-se que na verdade é um pouco mais complexo, envolve alguns riscos, mas eu queria só assegurar que o procedimento em si é seguro e quando o doador ele é selecionado, ele passa por uma avaliação não só médica, mas multidisciplinar, para que ele tenha certeza e tenha convicção de que vai doar de uma forma segura e tranquila. E esse cadastro, ele tem que fazer alguma punção, tem que tirar o sangue? Como é que a pessoa vai saber que eu sou compatível com o paciente que está precisando? Como é que eu me cadastro? Então, o cadastro, aí sim o cadastro é mais fácil, porque para fazer o cadastro você precisa só de uma amostra de sangue que vai ser coletada de você em algum hemocentro ou privado ou público. Aqui no estado, eu sei que o Hemocentro Dalton Cunha, o Hemonorte e o Hemovida fazem esse tipo de coleta e de cadastro. E o seu sangue, a sua tipagem, na verdade, tipagem HLA, que é a tipagem necessária para a compatibilidade, ela vai ser registrada no registro de doadores de medula, o REDOME, e aí sim aguardar talvez algum receptor compatível. E é preciso ter a consciência, né, de que essa doação pode salvar a vida, porque é difícil encontrar uma medula compatível. Não, a maior facilidade é encontrar talvez alguém da própria família, no caso, principalmente irmãos, com compatibilidade desejada, geralmente uma compatibilidade completa para algumas doenças. Hoje em dia, houve uma melhora no conhecimento da biologia, de como se processa a imunidade, de forma que a gente conseguiu ampliar o leque de doadores, principalmente pela possibilidade de um tipo de transplante chamado haplotransplante, em que eu tenho que ter a metade da compatibilidade. De forma que, por exemplo, agora pais, filhos entram também como potenciais doadores. Que bom. Dr. James, muito obrigada pelos esclarecimentos. Volte sempre aqui ao nosso programa. Obrigado, e eu deixo as câmeras abertas, mais uma vez, para você deixar aí uma palavra de conscientização para os nossos telespectadores, que todo mundo aí se conscientize, né, e se torne um doador de medula. Eu queria agradecer a oportunidade, Juliana, obrigado por essa conversa. Reforçar também que a doação de medula é muito importante por essa questão, por esse gesto simbólico de você ajudar uma outra pessoa que passa por uma doença grave, passa por uma doença muito angustiante. Então acho que quem tem um parente ou quem já passou por essa situação sabe a importância do que é o ato de doar medula. A gente teve inclusive algumas situações bastante tristes em que a pessoa às vezes se cadastra e pelo fato de às vezes não conhecer como é o procedimento se assusta na hora e até desiste. E isso também é muito até sofrido para quem está naquela expectativa, naquela esperança, mas a gente apoia esse ato e a gente inclusive tem a responsabilidade de garantir que o doador de medula ele tenha segurança para fazer o procedimento, para fazer a sua ação de generosidade. Ótimo, muito obrigada e volte sempre aqui. Eu que agradeço, Juliana. Obrigado. E a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que já já tem mais Viver Bem para você.
Já estamos de volta agora para falar sobre parto, né? Esse assunto que, por mais que seja tão recorrente, ainda gera tantas dúvidas nas mulheres. Eu estou recebendo hoje a doutora Karina Cavalcante, ginecologista e obstetra. Bom dia, doutora Karina. Bom dia, é um prazer. O parto, né? Teoricamente é inevitável, a mulher engravida, tantas crianças, tantas mil crianças nascem por dia, mas por que esse tema ainda gera tanta dúvida nas mulheres, tanto medo? O nascimento ele é algo mitológico, né? Se você for ler a Bíblia, lá tem uma passagem que diz, parirás com dor. Então isso já vem de uma questão muito mais social e histórica, que envolve a própria permanência da humanidade onde ela está. Então isso, claro que vai gerar muitos mitos em torno do tema, né? E, claro, a sociedade, o passar de mãe para filha, né? A sua experiência também é uma coisa que integra muito tudo que a gente ouve falar sobre parto. Hoje, quando a gente fala em parto, né, tem aquela... Todo mundo vai para o cesárea, a maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, é uma luta muito grande para reverter e voltar para o parto normal, né? Isso. Por que tantas cesáreas ainda hoje? É uma questão muito cultural do nosso país, né? Desde a década de 80, houve um movimento de hospitalização, de medicalização, que a gente chama dos procedimentos, e o parto, ele virou um procedimento, né? Então, e como procedimento, o que é que tem de mais complexo em termos de procedimento? A cesariana, em relação ao parto, né? A cesariana, que é uma cirurgia feita para tirar o bebê, né? Só que isso foi se tornando cultural. As pessoas começaram a dizer, porque a anestesia, na época, a anestesia era voltada para o parto cesáreo apenas, né? Hoje nós temos a analgesia para parto normal também, mas na época era mais voltada, assim, a questão de não sentir dor, do parirás com dor, e o medo da dor que paralisava muitas mulheres e que faziam optar pela cirurgia, né? Que tinha anestesia. Então isso foi ficando cultural. Então minha mãe teve cesárea, minhas tias tiveram cesárea, eu acabo indo também para a cesárea por acreditar que é um procedimento mais seguro. E hoje a gente sabe que isso não é verdade. Nem para a mãe, nem para o bebê, né? Exatamente. Principalmente quando essa cirurgia ela é marcada de forma arbitrária. Por que arbitrária? Porque por mais que a gente calcule a idade gestacional, a única certeza de que o bebê está pronto para nascer é o trabalho de parto, né? Porque são sinalizações que vêm de dentro do corpo do feto, que está lá na barriguinha da mãe. Ele sinaliza para o corpo da mãe de que o pulmão dele está pronto para respirar, né? Então ele vai respirar no ar ambiente, ele está dentro imerso em líquido, né? E ele se formou dentro daquele líquido. Então ele tem que dizer, estou pronto, e a única maneira, certeza que a gente tem, que não são cálculos matemáticos, né? Porque nós fazemos cálculos para estimar a idade gestacional, que se aproximam da realidade, mas que a gente sabe que pode haver erro. Uhum. Eu vejo muito assim, as mães já no início, descobriu que está grávida, já sabe que vai ser cesárea. Né? Como é que a gente pode trabalhar isso durante esses 9 meses para realmente aceitar que o parto vai ser do jeito que tiver que ser, né? Eu digo assim, se tiver que ser cesárea, que seja. Isso. Mas que o normal seja o caminho adequado. Eu acho que, assim como... Acho que tudo na vida, a educação é o caminho. Então, a informação, né? Informar a essas mulheres por que o parto normal é melhor, por que é mais seguro do que a cesárea, por que tem menos complicação do que a cesárea, porque a gente tem que pensar no modelo de saúde ideal, o modelo de saúde com atenção integral àquela mulher, e não aquelas mulheres que infelizmente não conseguem fazer pré-natal, muitas vezes não conseguem nem fazer os exames básicos do pré-natal, que não conseguem uma assistência adequada, ideal no sistema público. Então acho que tiveram muitos erros no decorrer dessa cultura de cesárea, né, que a gente tem hoje, que é justificada, sim, né, por conta do próprio sistema de saúde, como hoje ele se encontra, os planos de um lado e o público do outro, né? E a gente sem conseguir ter um meio termo entre eles. Então, hoje os médicos que atendem na lógica humanizada lutam para ter uma inserção em que as mulheres tenham o direito de escolha. Não é que tem que ser normal ou que tem que ser cesárea, mas que ela tem o direito de ter uma escolha esclarecida sobre que tipo de parto ela quer, levando em conta os riscos e os benefícios de cada escolha. Ótimo, doutora Karina, vamos explicar qual a diferença. A gente escuta muito parto humanizado, parto normal, parto natural, parto vaginal, é tudo a mesma coisa ou tem uma diferença aí nessas nominações? Na verdade, só existem duas vias de saída. Ou ele sai pela vagina, ou ele sai por cirurgia, né? O bebê ele sai por essas duas vias. Então, os termos vão se estendendo porque cada pessoa quer chamar de uma forma. O que está muito em voga hoje é a questão da humanização da assistência, que essa história de parto humanizado. O que é isso? É respeitar as escolhas da paciente.
Isso é humanização, né? Humanizar, ele vem desse termo humanizar, vem de se tornar benevolente, tolerável. Então, é você escutar o que a paciente tem ali dizer e dar também a sua opinião da questão científica, né? O que é que tem, o que é que a ciência diz, pegando séries de 100 mil mulheres que foi melhor tal tipo de parto. Então, olha, isso aqui é melhor por isso, por isso, por isso. O que é que você acha? Não, doutor, eu acho que para mim isso é bom, ou para mim isso não funciona. Então é isso, humanizar isso. E por isso que se criam esses termos que vão se espalhando. Porque cada mulher vai ter uma escolha. Cada mulher, que hoje se fala muito em plano de parto, né? Ela vai ter uma escolha, ela vai dizer, doutor, eu prefiro parir deitada. Ela pode preferir isso, mas eu posso dizer para ela, olha, se você parir em posição vertical, vai ser um pouco melhor. Eu acredito que você vai sentir menos dor, é o que a maioria refere. E ela vai ter esse direito de refletir sobre aquilo e escolher. Então, isso é humanizar. Ótimo. Então, vamos falar aí para as mulheres que estão em casa, né? Eu percebo também muito essa questão do médico. Aqui no Brasil tem isso, né? A médica que eu estou fazendo pré-natal é ela que tem que fazer meu parto e tal. E isso é um dos fatores que encaminham aí para esse parto cesáreo, porque não tem como o médico dar assistência desse jeito. Isso. E eu queria falar com vocês exatamente desse grupo que vocês criaram, né? Para possibilitar isso, vários profissionais juntos para ajudar aí as mulheres. Para tentar viabilizar, viabilizar esse parto. Hoje, por exemplo, eu faço em média 50 pré-natais. Eu tenho 50 mulheres grávidas sob a minha orientação de pré-natal. Eu vou ter condição física, ser humano, eu sou um ser humano, né? Acima de tudo, tenho um filho bebê, né? Como todas as mulheres querem constituir família, tem seus maridos e suas casas. Eu vou ter condição de dar assistência a 50 partos? Não, isso é humanamente impossível. Então, a gente formou um grupo de 4 obstetras. Claro que nós 4 também vamos ter um limite. Uma hora também nem nós 4 vamos dar conta se a demanda aumentar muito, mas eu acho que é um movimento. É um movimento que a gente está começando e que eu espero que se perpetue por todos os médicos que são da especialidade, de se unir, né, em prol do que é melhor para ambos, para os médicos e para os pacientes, que é dar uma assistência integral. Nós 4 hoje trabalhamos em caráter de disponibilidade, ou seja, eu faço o seu pré-natal. Você, claro, cria um vínculo, não deixa de criar. Mas isso não significa que só eu possa fazer o seu parto. Você vai ter o seu cartão de pré-natal com toda a sua historinha, né? Então, qualquer médico vai estar habilitado em posse do seu cartão preenchido, de saber exatamente tudo o que aconteceu no seu pré-natal e vai estar completamente seguro para dar seguimento ao seu parto, né? Porque o trabalho de parto, ele pode mudar independente do pré-natal, né? O pré-natal pode ser de baixo risco e o parto se tornar no seu encaminhamento um parto de alto risco, né? Então, na verdade, é uma avaliação contínua, né? E não depende de quem fez antes, né? Claro, se você quer, então, aí vai ser feito um contrato para que você tenha aquela assistência 24 horas no médico que você escolheu. Se não, as urgências obstétricas estão aí para dar um apoio integral e de qualidade com especialistas de plantão. E garantindo aí o parto do jeito que tem que ser, né? Exatamente. Tem uma dúvida aqui, doutora Karina, infelizmente nosso tempo é curto, mas deixa eu fazer. Quem já teve parto cesárea, pode ter normal depois? Isso, pode sim, né? Existe um risco que o pessoal se fala muito quando fala, eu tive uma cesárea, posso ter normal, se fala em ruptura uterina. Mas a gente teve um grande estudo, que a gente chama de meta-análise, que aqui se une todos os estudos no mesmo tema de vários países diferentes. Então, com a coorte de mais de 50 mil, 100 mil mulheres, que viu que uma cesárea anterior, apenas uma cesárea anterior, não aumenta consideravelmente o risco de ruptura. Ou seja, uma mulher que está grávida, nunca teve cesárea, nunca teve parto nenhum, primeiro filho, ela vai ter um risco de ruptura, como qualquer uma pode ter, certo? Que é de tantos por cento, uma taxa mínima, certo? Que é muito raro acontecer. E quem tem uma cesárea anterior, essa taxa não subiu significativamente, ou seja, não é indicado que seja outra cesárea por conta de um risco de ruptura, isso não é justificado. Agora, a partir de 3 cesáreas, sim, esse risco aumenta consideravelmente a ponto de termos que indicar mais uma cirurgia. Né? Mas isso é aquela história, é um acompanhamento contínuo. Cada médico vai ter as suas condutas baseadas naquilo que ele acredita que seja cientificamente comprovado para ele e assim, a paciente também tem que buscar se informar, né? E chegar também com uma conclusão que ela mesma tire, que ela mesma se sinta segura para acontecer. Você estava falando que a mulher precisa permitir.
para que o parto Isso. normal aconteça. Ela tem que permitir, né? Eu estava falando da questão muscular, né? Muita gente tem o mito da passagem, né? O mito da passagem é um mito que está aí há décadas, né? Que é aquela história, doutora, mas eu sou muito magrinha, eu sou muito baixinha, ou sei lá, eu não tenho, já me disseram que eu não tenho passagem. Isso é um grande mito, infelizmente perpetuado, né? E que não há como saber se você tem passagem antes do trabalho de parto. Por quê? Porque a gente sabe que durante o trabalho de parto, só e somente só durante o trabalho de parto, os ossos se abrem. Então, nossos ossos, eles são ligados por junturas e essas junturas, elas se afastam para o bebê passar. Então, você, mulher que não está grávida, você nunca vai ter um bebê, porque seus ossos não têm capacidade de se abrir. Mas durante 9 meses, a sua pelve óssea, ela é capacitada para, na hora do parto, ela deixar o bebê passar. Isso é muito bonito, isso é a natureza. Isso foi para isso que nós fomos, Deus nos fez, né? Eu tenho a religião e acredito nisso. Então, eu acredito na beleza daquilo que é humano, né? Nós estamos aqui até hoje porque milhares e milhares de mulheres pariram seus filhos, né? Claro que hoje a medicina evoluiu muito e a gente tem como salvar mesmo aqueles que há décadas atrás morriam, por isso que existe a cesariana. E a cesariana é importantíssima, mas ela não tem que ser a regra, ela tem que ser a exceção. E assim, hoje essa questão da dor, tem a analgesia, né? Para passagem, o não é mais parirás com aquela dor, coisa. gente, ficou na Bíblia, graças a Deus. Deus nos capacitou para evoluirmos e nós evoluímos e fizemos a analgesia. Ele que nos capacitou, então vamos aplicá-la. Vou dar também aqui meu testemunho de cesariana. Não dói no parto, mas depois dói muito. E você tem que cuidar do seu filho e você sente muita dor. Eu senti muita dor. Eu acho assim, a cesárea, infelizmente eu evoluí para a cesárea, por exemplo. Eu estou com um bebê de 9 meses, eu passei 2 dias em trabalho de parto, tive o que a gente chama de parada da dilatação e meu bebê depois eu descobri que ele estava em assinclitismo, que é uma variedade de posição, né? Enfim, não evoluí, mas fui para uma cesárea. Eu sofri depois do pós-parto? Não. Meu pós-parto foi tranquilíssimo. Hoje também existem técnicas de cesárea minimamente invasivas, né? No sentido de que a gente não corta tantos planos, a gente afasta alguns planos, né? Então, isso também melhora a dor pós-operatória, técnicas anestésicas, doses de medicamentos, tipos de medicamentos usados na anestesia. Então, hoje a gente tem que sempre estar se atualizando, porque novas coisas vão surgindo e não é necessariamente que você tem que sofrer. Eu acho que você tem que ter uma escolha consciente, mas que a cesárea também dá certo. Tanto que tantas e tantas dão certo. Também, tá aí, meu filhinho aí comigo. Não é? Isso é o que é o principal, a saúde, né, do seu filho. É o que eu falo assim, que seja do jeito que tem que ser, né? Não essa questão de marcar, né? A mulher engravida já sabe o dia que o filho quer nascer, tem aquele dia que o filho tem que nascer, porque é o dia do aniversário do pai, o dia do aniversário da avó, e marca ali. Não é isso aí que eu acho que é prejudicial. Que a Unicef não recomenda, né? Exatamente. Que a Organização das Nações Unidas, a Unicef, né? Pela criança e adolescente, tem um site hoje que, se vocês quiserem acessar, Quem Espera, Espera. Se você colocar no Google, Quem Espera, Espera. É um site feito pela Unicef, pela Organização Mundial de Saúde, em prol da saúde das crianças. A gente sabe que a bebê que nasce no tempo certo, no tempo escolhido por ele vai ter mais sucesso na amamentação, ele vai ter menos doenças, tem vários benefícios. Vai ter menos admissão em UTI pós-parto, menos infecção, menos morte em neonatal precoce. Então, isso são coisas que são dados que não é a doutora Karina, não é ninguém que está falando. Isso são estudos grandes feitos no mundo inteiro e que comprovaram. Ótimo, então tá aí. Passaríamos assim a manhã inteira falando aqui, né? Mas com certeza. São só 30 minutinhos de programa. Muito obrigada, doutora Karina. Volte sempre aqui ao Viver Obrigada, Bem. um prazer. E a gente vai para mais um intervalo. Não saia daí, 2 minutinhos a gente está de volta. Já estamos de volta agora para falar para os pais, né? 30 de junho, decretadas as férias escolares. Tem muita gente se perguntando o que é que vai fazer com a criançada nesse período, como lidar, né, com essa carência de o que fazer, né? Patrícia Mota, psicóloga, está aqui com a gente para bater um papo sobre esse assunto. É difícil, Patrícia? Eu falo porque eu sou mãe, lá em casa parece que eu já estou vendo. Não tem nada para fazer. Faz o que nessas férias com essa criançada? É difícil, sim, né? E talvez a gente precise começar a pensar no antes das férias, né? Como nós estávamos conversando. Muitas vezes as crianças, por ter o tempo ocupado com atividade física, com escola,
a gente deposita o lazer dos meninos nos eletrônicos, por exemplo, né? É um momento de distração. Deixa ver um pouco de televisão, não tem problema ficar mais um pouquinho, ou no celular mais um pouquinho. No entanto, quando chega no momento em que essa escola vai sair de cena a atividade esportiva, fica mais complicado os meninos criarem o que fazer. E aí a opção mais fácil e, claro, a que vai menos mobilizar esforço, cansaço, é o eletrônico. Então a gente precisa cuidar disso um pouquinho antes, né? Ajudar os meninos mesmo nas atividades diárias e rotina, fazer o máximo possível para que eles criem atividades, criem brincadeiras, né? Nesse sentido. É assim, o que eu vejo assim, que muitos pais continuam trabalhando nessa época, né? Férias de julho, geralmente, não são todos os pais que tiram férias e conseguem dar essa atenção. Sim. Que programas, como lidar com isso, Patrícia? Eu acho que dá para mediar. Não vai dar o celular, mas como fazer para também para que as férias sejam um momento divertido, né? Que eles também querem aproveitar. Querem aproveitar. Uma opção que eu sempre sugiro, já que os meninos vêm com essa questão da rotina bem, né, vivenciada, é pensar mesmo numa colônia de férias, né? Se a família tem disponibilidade e tem um turno que é possível a criança participar, é interessante. Ao menos 2 semanas de colônia de férias. Se esse movimento, né, da colônia de férias for para um grupo novo, né, um grupo que não seja aquele habitual, que convive o ano todo, melhor ainda, porque ajuda a criança a ampliar, né, as habilidades sociais, a conhecer novos amigos, né, enfim, a se fortalecer socialmente em outros grupos, melhor ainda para a criança. E no horário que a criança vai estar disponível, é tentar, assim, ao máximo, organizar uma rotina em que você coloque o horário da TV, tanto tempo, entre o eletrônico, mas o eletrônico entre durante um período e não durante um período somado, porque está de férias, e criar coisas, brincar com os próprios objetos e estimular mesmo a criação de objetos. Tem alguns recursos daquele modo de fazer, né? Que às vezes as crianças gostam de inventar coisas e talvez vocês começarem agora, que a gente ainda está em junho, né? Os pais a guardarem coisa de sucata, né? A guardar material reciclado e vocês se disporem a criar com eles em algum momento, né? Ou começar o início de uma criação e sugerir que quando vocês cheguem do trabalho, vocês vejam o que mais ele acrescentou naquela criação, com material reciclado. Então é uma forma de você estimular a criação, né? Ajudá-los a estarem ocupados. A gente percebe hoje também um movimento muito grande nos condomínios, né? Sim, é verdade. Para montar uma programação aí de colônia de férias, que aí já fica na casa mesmo, é só descer e aproveitar. Isso, tem condomínios que estão fazendo sim, colônia de férias e é um ótimo momento também. Mas é interessante quando estiver em casa tentar mesclar, né, a TV, o eletrônico e não ficar só TV e eletrônico quando não estão no grupo. Mesmo nas férias é interessante que tenha uma rotina. É importante ter a rotina. Por isso que eu sugiro a colônia de férias, que se for possível, faz muito bem para a criança ela não perder esse ritmo, que é o ritmo do acordar, o ritmo de sair de casa, o ritmo de entrar em contato com outras pessoas, né? Porque cada criança tem uma característica e na hora, às vezes, durante 30 dias viver uma quebra, para voltar em agosto, fica, né, ou final de julho, fica mais difícil, né? Fica mais lento, a criança se readaptar à rotina diária. Então... Tem uma pergunta aqui da Camila Souza. Ela tem um filho pequeno que não entende, né? Ela quer saber como é que faz para os pequenos entenderem e aceitarem que apesar deles estarem de férias, eu não estou, então não tenho todo o tempo para dispor, para fazer com que eles aproveitem. É exatamente isso que a gente estava conversando. Crianças menores, faz como? Então, crianças menores, elas demoram mais para entender esse processo de que hoje eu não vou para a escola, né? Não vou mais ver os amiguinhos. E aí é interessante, ao longo de uma semana antes, os pais estarem criando mesmo uma conversa sobre isso com os menores. E daqui a tantos dias, mamãe tem 7 dedos aqui na mão, vamos contar, vai ter um dia que você vai ficar em casa, porque todos os amigos vão ficar em casa, nós não vamos mais para a escola durante um período, é um período grande, aí pode fazer um gesto com a mão para a criança poder, né, entender essa extensão do tamanho. Mas você tentar fazer com que a criança perceba, mesmo você estando de férias e as pessoas que vão ficar com seu filho, que essas pessoas criem uma rotina em casa. Pode ser um dia de pintura, um dia de criação de objetos, um dia de brincar com os próprios brinquedos, um dia de descer no prédio, ou vários dias, se for possível, nessa rotina, sempre ter um momento de descer para brincar no prédio. Quem mora em casa é mais difícil, né? Mas se for dentro de um condomínio também dá para, né, ir brincar. Mas colocar isso como uma rotina. A mãe organizar essa rotina para a criança estar se sentindo
com o tempo preenchido. E você, quando estiver em casa, no caso voltando do trabalho, resgatar esse dia, perguntar como foi, o que é que fez, me mostra o que tem de novo, interagir com esse dia da criança, né? Acho que ajuda muito a criança a se sentir sendo vista, né? Sendo acolhida naquilo que ela produziu, às vezes em casa com outra pessoa. E, assim, enfim, não dá para a mãe mudar, né? No caso, ficar em casa com o filho, porque ela está num outro momento e o trabalho continua seguindo, mas talvez dê para interagir mesmo na medida em que você chega em casa e vai falar um pouco mais desse dia, vivenciar mais as coisas que a criança produziu e fez. As mães de crianças maiores podem se ajudar também, né? É. Leva um amiguinho para brincar, que eles já tem o que fazer. Se está o amiguinho ali do lado. Isso. Eles A partir de 6 anos, montam 5 anos, eles adoram essa vida social, de ir para casa E do amiguinho interessante passar a estimular tarde. isso. Muito bom estimular, porque ajuda a eles se entenderem, né, na casa de outras pessoas, se inserirem na rotina de outras pessoas, ou mesmo ir para um cinema à tarde com a mãe de um coleguinha, porque não é minha mãe, mas é uma outra forma, e revezam no outro dia a outra mãe que leva. Enfim, dá para fazer essa organização, Patrícia, fica bem legal. já que você está aqui, dicas para o retorno das férias, né? Que eles têm que voltar àquela rotina de estudar. As crianças pequenas, geralmente, né? Começa aquele chororô de novo na aula. Sim, os a grandes adaptação, não conseguem né? pegar o ritmo de estudo de novo. Como é que faz para essa volta? Então, os grandes, a gente pode pensar, grandes, né? São crianças, mas Os a gente pode grandes, pensar neles a partir desse momento que já conseguem ler, por exemplo, né? Alguma coisa, as crianças de 7 anos, que estão lá no 2º ano. Pensar que vocês podem sugerir leitura de livros, né? E esse livro ser algo que vocês compartilhem com a criança durante esse período de férias. Não só a leitura, mas o compartilhar vamos combinar que você vai ler uma página hoje, vai me contar como é a continuação dessa história, porque você que está lendo, eu não sei o que é que tem nessa história e você é que vai me atualizar do que aconteceu com a vida desse personagem, enfim, né? E aí o pai ou a mãe mostrar interesse sobre isso. Chegou em casa, e aí, como é que foi? O que aconteceu? Como foi aquela página? O que é que tinha naquela história? Mas não estudando, né? Mas cria mais o hábito lúdico. da rotina, isso. E o pai interagindo e a mãe com interesse mesmo de querer saber o porvir disso, né? O que é que vai acontecer? Isso ajuda muito a criança a se sentir vinculada a um pouco a essa rotina. Agora, a rotina de acordar, coisas para fazer, por isso que eu estou sugerindo desde o início, que é importante tentar manter mesmo, né? Não quebrar isso como se fosse algo que só existe quando se vai à escola, mas manter mesmo. Então, a rotina não precisa acordar tão cedo, mas acordar no horário que vai se tomar um café, vai brincar, e depois do brincar é o momento da TV, depois é o momento de criar alguma coisa. Enfim, por isso que é bom os pais tentarem fazer um planejamentozinho e não ficar tudo tão solto, porque quando fica solto para o regresso fica bem mais difícil, principalmente para os de 7 anos, 8, então a leitura acho que é um estímulo bem interessante. E os pequenos, a readaptação escolar, enfim, é inevitável, né? Assim, eu estou dentro da minha casa, os de 3, 4 anos, os de 2 também, né? Então tem um chorinho inicial quando retomam, porque saíram, né, do conforto, mas também tem muitos que gostam muito de viver o reencontro. Se nas férias as mães conseguirem criar um momento de encontro com esses pequenininhos de 3 anos, fica bem legal, porque rever os amigos, né? Então vamos para o Parque das Dunas, tal dia no domingo fazer um piquenique, junta todas as mães, vão com os meninos, é um momento legal, porque reencontra mesmo pequenininhos colegas, e não fica aquela coisa do colega ser alguém tão distante, né? Essa casa voltar de novo, né, para esse universo que a criança já internaliza bastante quando ela é pequena, né? Porque ela é a casa dela, então na hora que ela sai também ela não acha tão divertido assim. Né? Patrícia, muito obrigada. Que obrigada bom, né, a você. contar aqui Que com suas bom lhe ver orientações. também. E para os pais que estão assistindo o Viver Bem, ó, tamo junto aí. Começou as férias e vamos junto. Queria até convidar você a compartilhar no Instagram, marca lá Férias Viver Bem. A gente quer saber o que é que você está fazendo aí para que seus filhos aproveitem as férias de maneira saudável, né? Sem o celular direto. Vamos aproveitar a vida. Muito bom, precisa usar o corpo, né? Obrigada, Patrícia. Obrigada também. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Lembre-se que você pode continuar seguindo a gente nas redes sociais e manter esse contato durante a semana inteira no Instagram, no Facebook e no Twitter. Somos Guia Viver Bem, e tem também nosso canal no YouTube que você pode assistir o nosso programa qualquer dia da semana. Beijo, ótimo final de semana, boas férias para as crianças, para a criançada, boas férias para os pais, que dê tudo certo, já passa. Beijo, até sábado.
Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.